Olá, pessoal! Tudo beleza com vocês? Aqui é o Albino e hoje a gente está aqui para falar sobre... Produção, está certo? RPG... Produção, Tá certo? RPG... Não, tá certo? É isso aqui mesmo? Canal de Magic? Não, não é de... Não, não é. Tem certeza? Tem... RPG mesmo? Tá bom. Bem, pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouco exatamente sobre RPG. Por mais que eu tenha idealizado o canal como um canal que fala bastante sobre Magic, eu nunca quis manter o assunto só em Magic. Eu acho que Magic é uma parte importante da minha vida, é um jogo que eu gosto bastante, mas o RPG é uma parte tão importante quanto, ou se não, talvez até mais importante, do que o próprio Magic sempre foi para mim. Então, eu estou introduzindo hoje no canal vídeos sobre RPG. Eu quero muito falar sobre RPG, eu quero falar sobre o que é o RPG para mim, eu quero falar sobre os meus RPGs favoritos, eu quero falar sobre as minhas ideias dentro do RPG, aquilo que eu faço, as adaptações que eu faço. Bem, eu quero falar muita coisa sobre RPG, então a gente vai começar a introduzir vídeos sobre RPG aqui no canal. E é uma coisa que fez... O RPG, ele sempre fez muita diferença na minha vida. Os meus maiores e melhores amigos hoje, eles existem por causa do RPG. Grande parte do meu gosto pela leitura foi apurado por causa do RPG. A minha paixão pela escrita veio com o RPG. Se hoje eu escrevo contos, se hoje eu estou trabalhando em um romance, é porque eu comecei a jogar RPG em algum ponto da minha vida. E isso me fez correr atrás de ficção, de fantasia para ter ideias. E aí foi uma consequência meio que natural. Então o RPG ele sempre foi uma parte muito importante dentro da minha formação. E quando é que foi que isso tudo começou? Quando é que eu comecei a jogar RPG? Bem, o RPG ele apareceu para mim em 1996, antes de eu saber exatamente o que era RPG. A Fighting Fantasy, se eu não me engano, era o nome da editora americana. A Fighting Fantasy lançou uma série de livros-jogos. Eu não me lembro se foi a editora Abril, se foi a editora Nova Brasil, eu não me lembro qual foi a editora que traduziu esses livros-jogos. Mas em 1996 eu tive acesso a um destes livros-jogos, que era O Feiticeiro da Montanha de Fogo. Era um livro bem diferente de tudo que eu conhecia. Eu estava começando a minha caminhada na leitura e eu nunca tinha visto um livro que interagisse com o leitor. E era exatamente isso que Feiticeiro da Montanha de Fogo fazia. Para ler o livro, você precisava de dados, né? Você precisava de 2 dados de 6 faces e você montava um personagenzinho. Você tinha um personagenzinho que era o protagonista da história. E aí, a cada página do livro, contava-se um pedaço da história. E no final da página, você sempre tinha uma escolha para ser feita. Você escolhia entrar numa determinada sala da masmorra ou continuar no corredor, atacar determinado personagem que aparecia ou conversar com ele. Enfim, você sempre tinha 2 ou 3 ou 4 escolhas para fazer que te levava a páginas diferentes. E sempre que você tinha um conflito ou sempre que você precisava verificar alguma coisa dentro do jogo, você rolava os 2 dados de 6 faces. Você acabava interagindo com a história. E O Feiticeiro da Montanha de Fogo foi o primeiro livro desse tipo que eu li. Alguns anos depois, já se eu não me engano em 99, eu comprei uma versão bem fodida, tanto que ela nem existe mais,
do livro A Cidade dos Ladrões, também da Fighting Fantasy, e também com esse mesmo esquema. Os livros da Fighting Fantasy, eles foram uma verdadeira porta de entrada para mim. Dali, eu passei para uma outra coleção um pouco mais simples, chamada Você Escolhe. Era uma coleção em que você tinha essa mesma questão das escolhas do personagem, né? Eu não me lembro mais quem publicava também esses livros, mas você tinha essa questão da escolha que o seu personagem fazia, só que você não tinha uma ficha, não tinha atributos, você não rolava dados, era simplesmente uma questão de escolha, né? Eram o que eles chamavam aqui no Brasil de aventuras solo. Então esses livros dessa coleção Você Escolhe, eles foram bastante importantes para mim. Eu não me lembro do nome de nenhum deles. Na hora de editar esse vídeo eu vou procurar na internet um pouco melhor, porque na verdade eu nem ia falar deles aqui, mas eu vou procurar na internet um pouco melhor e vou colocar aqui, na verdade aqui, algumas capas de livros da coleção Você Escolhe que eu li. Daí, em 1999, Pokémon estava no auge, né? Era uma febre, e meu pai viu em uma banca de jornal uma revista chamada Dragão Brasil, cuja capa era o Ash e o Pikachu. Ele sabia o quanto eu gostava de Pokémon na época, né? Sabia, eu saía da escola correndo para poder chegar em casa e assistir Pokémon. E ele me comprou essa revista, ele sempre me incentivou a ler bastante, então ele comprou uma revista para mim, algo que eu pudesse ler sobre Pokémon. E eu peguei essa revista quando ele chegou, fiz uma festa, meu Deus, revista de Pokémon e tal, e eu abri para ver o que era, eu não conhecia a revista. Folhei a revista, algumas páginas até chegar na matéria sobre Pokémon, vi algumas coisas estranhas, algumas coisas sobre vampiros, sobre um tal de Dungeons and Dragons, não sabia o que era nada disso, então eu fui direto para Pokémon, né? O que me interessava era Pokémon. E eu comecei a ler a matéria sobre Pokémon e achei ela extremamente confusa, porque ela indicava que aquilo ali eram meio que regras que adaptavam Pokémon para um jogo. E eu fiquei, cara, um jogo de Pokémon, que bizarro, sabe? Eu não conhecia e não trazia nenhum CD, nenhum disquete, nada para você instalar o jogo no computador, no videogame. E eu falei, caralho, velho, que piragem, que piragem. Então, eu continuei lendo a matéria, li a matéria inteira, não entendi muita coisa, mas cheguei finalmente nas estatísticas dos Pokémons. E aí eu olhei aquilo ali, olhava lá força, habilidade, vantagens, desvantagens, e falei, caraca, mano, dá pra gente ver quem é o Pokémon mais forte através disso aqui. Putz, que parada maneira. Logo depois que eu terminei de ler a revista, eu peguei ela, botei na minha mochila de escola e levei pra aula no dia seguinte. Eu estava na 5ª série. Quando eu cheguei na aula, eu fui mostrar essa revista para os meus amigos. E um dos meus melhores amigos na época, Thales, então se você estiver assistindo isso, Thales, saiba que você é a razão por hoje eu conhecer RPG há tanto tempo. Eu acabaria conhecendo de qualquer jeito, mas você me apresentou o RPG talvez muito mais cedo do que se eu fosse procurá-lo sozinho. Então eu mostrei essa revista para os meus amigos e Thales falou, meu irmão tem essa revista, a gente joga RPG. Oi? Vocês jogam isso aqui? Jogamos. E aí a gente começou a conversar sobre o assunto e eles meio que me introduziram no 3DT, né, no Defensores de Toque Terceira Edição, que era um sistema de RPG 100% nacional. E aí eu comecei a jogar RPG mesmo com Pokémon. E aí logo depois veio Dragon Ball Z e vieram outras adaptações e no ano de 99 eu praticamente só joguei 3DT. Entrando no ano de 2000, entrou a era da internet, eu tinha um acesso muito limitado à internet, mas eu já tinha acesso. E aí eu comecei a pesquisar e eu conheci o Advanced Dungeons and Dragons, né, o AD&D. E aí eu lembro que eu pesquisei regras, não sei o que, era tudo muito separado, era tudo muito pulverizado, porque eu não tinha acesso aos livros. E aí eu acabei aprendendo a jogar AD&D de uma forma bem torta, na verdade, uma forma muito torta. Mas jogava, comecei a jogar AD&D
eu e alguns amigos começamos a jogar D&D e a gente jogou algumas aventuras até que o meu padrinho, ele descobriu que eu gostava muito de RPG, que eu tava muito no RPG, e ele conhecia outras pessoas que jogavam. Na época meu padrinho morava no Rio de Janeiro, e certa feita ele mandou pra mim de presente uma caixa, né? Na verdade não vinha numa caixa, mas vamos falar que era uma caixa, um pack de livros de principiante chamado First Quest, a primeira aventura, que explicava basicamente regras simplificadas de AD&D, trazia alguns personagens prontos e 4 aventuras que você podia jogar, e vinham com mapa, e vinham com um pequeno livro dos monstros. Era assim, pra mim foi um deleite, até porque também vinha com um conjunto de dados. E pra mim, em 2000, isso era, meu Deus, eu tenho um conjunto de dados meu. Então eu fiquei muito feliz e aí eu comecei a jogar, mas eu acabei parando um pouco de jogar com os amigos que eu jogava na época. A gente deu uma afastada e aí eu fiquei sem ter com quem jogar. Houve uma época que eu joguei com o meu pai pra eu poder, sabe, jogar, que eu gostava muito. Ele controlava 4 personagens diferentes, ele construiu 4 personagens diferentes, controlava os 4 personagens de forma independente e eu mestrava. Até que em 2001 eu encontrei um outro grupo para jogar. Na verdade, jogávamos eu e um amigo, que é o Nicolas, que inclusive é um dos colaboradores aqui do canal. Nicolas, valeu por tudo. E a gente começou a jogar, jogávamos eu e ele. Algum tempinho depois, entrou um outro amigo para jogar. Na verdade, era um grande amigo meu, é um grande amigo meu até hoje, Felipe Caixinhos. E ele também entrou no grupo, na verdade, porque ele colava muito comigo, a gente colava sempre junto, e aí eu acabei trazendo ele pro RPG. Então jogávamos eu, Nicolas e Felipe. Eu mestrava e jogava, né? Eu tinha um NPC meu e os dois tinham personagens, e aí a gente jogava ali os 3. Um pouco tempo depois, entrou no grupo um outro amigo nosso. E aí a coisa foi aumentando, até que a gente chegou a ter um grupo de 7 jogadores. Era eu como mestre e mais 7 jogadores, ou 6 jogadores. Lucas, Vinícius, Alex, Felipe, Ulisses, Nicolas, Samuel. Chegaram a ser 7 jogadores. Houveram aventuras com 7 jogadores. E é isso, gente. Assim, foi assim que eu comecei a jogar RPG. Eu fiquei bastante tempo sem jogar. Eu joguei ali de 99, 2000 até 2010. Em 2010 eu acabei parando de jogar, me voltei muito mais pro Magic e acabei parando um pouco de jogar RPG. Nesse meio tempo eu joguei Vampiro à Máscara, joguei Shadowrun, joguei Paranoia, joguei Mago Ascensão, na verdade joguei quase todos os jogos do World of Darkness. Conheci várias ótimas pessoas, grandes amigos por causa do RPG. E o RPG, ele é uma parte muito presente na minha vida. E é por isso que eu quero, a partir de agora, trazer vídeos semanais aqui pro canal sobre RPG. Eu quero trazer aventuras, eu quero trazer dicas para quem joga RPG, dicas para quem quer mestrar, dicas para quem já mestra, né? Eu sou mestre desde que eu me conheço. Eu joguei RPG mesmo como jogador pouquíssimas vezes. 90% do tempo eu sempre fui o mestre. Então, é isso, gente. Era sobre isso que eu queria falar. Sobre essa minha ligação, sobre como eu conheci o RPG, sobre como eu me tornei um RPGista e como o RPG ele é importante na minha vida. Eu queria só, antes de terminar esse vídeo, falar mais 3 coisas. A primeira é que RPG e Magic, pra mim, eles andam sempre de mãos dadas. São 2 hobbies que eu não consigo separar. Sempre onde eu tenho RPG junto, eu tenho Magic. Eu sempre gostei muito disso. Segunda coisa que eu queria falar é que eu sou um apoiador da Dragão Brasil até hoje. A Dragão Brasil, ela acabou e ela voltou online e eu sou um apoiador até hoje. Então, se você também gosta de RPG, se você quer conhecer RPG, se você quer saber um pouco mais sobre RPG e quer ter uma base bacana, cara, vale muito a pena você procurar a Dragão Brasil.
O link do Apoia-se deles está aqui embaixo. Eu não recebo nada por isso, é só mesmo porque eu acho que é uma publicação tão bacana sobre o assunto, uma publicação tão rica, que eu acho que ela merece ser apoiada por todo mundo que joga RPG no Brasil, tanto pela qualidade do material, quanto pela importância que a Dragão Brasil teve nos últimos, 20 anos do RPG nacional. E a terceira coisa que eu quero falar é, Lucas, seu Forgotten Realms está comigo. Bem, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Isso é bastante importante. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima!